E aí, vamos trocar uma ideia? Vai começar mais um Papo com Rasta. Fica ligado aí que o assunto é top hoje. O medo. Quero trazer esse tema hoje sobre o medo. Tava aqui preparando já o vídeo, o conteúdo, né? E senti muito de falar sobre o medo. E se o maior obstáculo da tua vida não fosse o mundo e os problemas, mas sim o medo? Então vale a pena refletir sobre essa importância, né, do medo. Eu aprendi no decorrer da vida que o medo nos limita muito de conquistar, de ser, de ter possibilidades, porque aonde você sente medo te bloqueia de dar o próximo passo, porque se você não sabe o que vem depois, não tem como prever, né? E nós como seres humanos, a gente quer saber do próximo passo, a gente quer saber do futuro, a gente quer saber o que vai ser depois. Mas o amanhã não nos pertence, não nos foi dado como forma de saber do futuro, né? A gente vive o presente e tem que executar essa questão de ser presente, né? O presente já diz, né? É um presente. Então, tudo que tu vive hoje é um presente te dado, né? O universo está te dando esse presente. Então, estar presente no tempo presente também é um presente dado, né? E o medo, ele te limita de viver o amanhã, né? Não devemos viver eu acho, né? Como experiência própria, a gente não deve viver na questão de querer o futuro, né? De querer que a gente saiba o que vai acontecer amanhã. Mas o medo também, ele te trava de dar o próximo passo depois daquilo que você sempre sonhou, por exemplo, né? O medo, ele não significa que ele é um inimigo, né? Ele também serve de limite para aquilo que possivelmente possa te fazer um mal, né? Então, vou dar um exemplo, né? Você quer saltar de bungee jump, por exemplo, e você tem medo. É um esporte perigoso, com certeza, né? E isso limita a gente a fazer coisas que a gente não acha que não é viável para nós e que não está na, na possibilidade da gente poder fazer isso. Então, ele também é uma ferramenta, né? É um mecanismo de proteção para a gente manter a nossa vida, né? Então, ele também vai te guardar a tua vida, né? De uma certa forma. Mas também ele pode limitar uma conquista, pode limitar uma oportunidade também de dar o próximo passo. Eu tive muito medo de sair da minha zona de conforto, né? Que é onde estava tudo bem, com o meu emprego de todo dia, de cumprir horários. Eu tinha muito medo disso e me limitou muitos anos de viver o que eu sempre quis viver, que é o que eu vivo hoje, né? Uma vida mais nômade, vamos assim dizer, né? De poder estar em lugares que eu sempre quis estar. Hoje, estar em Canoa Quebrada foi uma quebra de medo, né? Eu quebrei esse medo, eu dissolvi esse medo dentro de mim para que eu conseguisse estar aqui. Não é uma coisa tão repentina, né? Tão rápida de acontecer. O medo foi imposto por nós, para nós, né? Foi imposto para nós desde pequeno. Vou dar um exemplo disso, né? Muita gente vai se identificar com isso. Quando a gente era pequeno, lá na nossa infância, o pai e a mãe, para te não sair na rua, né? Tipo, começou a caminhar lá
né? Tá um pouco mais velho, até de repente ali com 5 anos, e a gente é criança e tem a curiosidade, quem tem filho também vai se identificar com isso. Tu queria sair pra rua, conhecer coisas, né? E a mãe falava assim, ó, não vai pra rua que o velho do saco vai te pegar. Não faz bagunça, senão o bicho papão vai te pegar. Ó, sai daí, ó o bicho. Isso vai te programando a ter medo nas tuas coisas da tua vida. E hoje muito reflexo de medo que tu tem tá ligado exatamente a isso, a programação que a tua própria mãe e teu pai fez para ti quando tu era pequeno. E o medo, ele muito antes de tu nascer, muito antes da gente imaginar que a gente estaria aqui, ele já vem sendo usado como uma ferramenta, né? A religião, eu digo não uma específica, que fique bem claro, ela muitas vezes foi usada, o medo foi usado, a religião usou para manter pessoas dentro de um certo caminho, como se tivesse que cumprir. Ó, um exemplo, né? Hoje eu tenho a minha crença, respeito todas também, mas acredito que é uma forma muito particular de cada um viver, né? E experimentar o que é a espiritualidade, né? Respeito todas as religiões, deixo bem claro aqui, respeito todas as religiões, mas nos foi ensinado que se a gente não seguisse um caminho certo, a gente iria por um lugar ruim. Seria condenado a viver num lugar onde a gente teria que pagar pelos nossos pecados. E isso, na minha forma particular, acho que é uma forma de manipulação e de impor um medo. O medo ele é uma ferramenta para te manter sem fazer uma coisa que vai te prejudicar, que nem eu falei antes, vai te guardar a tua vida, né? Então, se tu tem medo de alguma coisa, para guardar, manter a tua vida, a tua integridade física, também pode ser usado para te manter dentro de um caminho religioso, por exemplo. Claro que tem muita religião verdadeira, acredito em todas as formas de amor, de como amar e também de como experienciar a espiritualidade. Mas muito antigamente esse medo já foi imposto, né, para nós, se tu não fizer certo, tu não obedecer, tu vai queimar no fogo, tu vai para um lugar ruim pagar o teu pecado. Então isso nos mantém num lugar de não fazer coisas erradas, por exemplo, né, dentro de uma dualidade. Então o medo ele cria umas ilusões, né, dentro da nossa cabeça para nos manter fora de uma coisa que de repente uma outra pessoa julga como errado. Então o medo ele também é uma ferramenta de manipulação, sabe? E a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso. Eu estou lendo um livro, eu nunca fui muito de ler, né? Mas o conhecimento só vem através da busca, né? E a leitura é uma busca. Eu estou lendo um livro que se chama Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. E eu vou deixar na descrição desse vídeo também o link, se você sentir vontade de ler, porque é um livro muito bom, que fala de uma conversa entre um ser humano e o dito conhecido como o diabo, né? E é uma entrevista que esse ser humano faz com o diabo, e numa dessas perguntas ele fala qual é a maior ferramenta que ele usa para dominar a mente das pessoas. E ele fala que é o medo, é a principal forma de manipulação, né? Que é o medo. Eu quero trazer um pedacinho, deixa eu ter marcado separado aqui para você entender, numa pergunta que ele faz, Napoleão faz, né? Para o diabo. E o diabo vai citar 6 formas de manipulação através do medo, né? Ele pede que ele descreva, né, os truques que ele usa para manipular, né? Então tá escrito assim, ó, isso é o diabo respondendo, né?
Um dos mais astutos instrumentos que uso para controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem, pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda, da saúde e da perda do amor e da velhice e da morte. Então, quando a gente tem medo desses 6 tópicos, por exemplo, claro que tem muito mais, né? Eu acredito nisso. A gente se limita a viver numa densidade muito baixa e te limita a viver a prosperidade, o amor infinito e incondicional, o medo da escassez, né? De morrer, por exemplo. Então o medo, claro que ele vai te proteger a tua vida de muita coisa, né? Mas também vai te limitar de ser muita coisa. Então aquele plano que você tem de fazer, que nem eu tive, de fazer um canal do YouTube, tive medo, mas tive que dar iniciativa, né? De morar em outro lugar, de expressar um sentimento. Esse medo, ele vai te limitar a chegar a lugares onde tu nunca imaginou estar. Então, a mensagem que eu trago hoje é justamente isso. Não é fácil, é trabalhoso vencer o medo, mas não é impossível. Analise aonde você sente mais medo. Veja, tente olhar para dentro de si e entender por que esse medo é tão expressivo, né? Você pode ter medo de várias coisas, pode ser de falar em público, começar um projeto, terminar um relacionamento, por exemplo. Às vezes a gente tem medo, né, de falar. A verdade tem que ser sempre dita, né? Mas também o medo nos limita a isso, às vezes. Então, o medo, ele é necessário, claro, óbvio, mas também nos limita. Então tem que ter uma dosagem certa. Claro que a gente não sabe, né, o correto, mas tem que ter uma dosagem certa aí, para que isso desenrole e tu viva o teu propósito, né? Então essa é a mensagem que eu te deixo hoje. Vença os seus medos, tome iniciativa, não fique com medo, porque o não você já tem. Busque o sim, corra atrás do sim, corra atrás dos seus sonhos, dos seus ideais. Não tenha medo de viver. Viva a experiência, você está vivendo uma experiência na Terra, como um ser humano, com todas as bênçãos que já nos foi dado, porque tudo está dentro de nós. Vença o medo e faça tudo aquilo que você sente, com cautela, é lógico, mas vença o medo. Esse foi mais um Papo com Raça. Se você se identificou com o vídeo, não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, comente sempre, porque é uma conversa, sempre digo, e seja feliz na vida e vença seus medos. Forte abraço, fica com Deus. Esse foi mais um Papo com Rasta. Uhul.